Olha, eu quero falar agora da crise do Banco Master e o que está acontecendo. Ali, dentro do Supremo Tribunal Federal, há uma defesa para que esse caso vá para a primeira instância da Justiça para tentar diminuir um pouco a crise que se instalou por causa das decisões do ministro Dias Toffoli relacionadas ao Banco Master. Vamos entender tudo isso com a nossa ministra do 3 em 1, que jamais se aposentará. Jamais deixará que o nosso Supremo Tribunal do 3 em 1, ela fica se segurando para não rir. Janaína Camelo, Vossa Excelência pode falar agora. Oi, Evandro. Pois é, esse caso do Banco Master que rende bastante nesses últimos dias, né? Sem Congresso Nacional, o Judiciário parado ali com relação às sessões, mas no caso do gabinete do ministro Dias Toffoli, o gabinete está todo a vapor por conta desse caso. E o que segura esse caso do Banco Master no STF, o único motivo que levou esse caso para o STF foi o fato de que foi mencionado uma autoridade com foro privilegiado. No caso, o deputado federal João Carlos Bacelar, porque foi encontrado um documento ali, imobiliário, durante as operações, os mandados de busca e apreensão, foi encontrado um documento com o nome dele, mas que já foi ali checado, provado que não tem nenhuma relação com o caso que está sendo investigado. Mas mesmo diante disso, numa estratégia, os advogados de Daniel Vorcaro pediram que esse caso, que estava tramitando na Vara Federal, fosse remetido para o Supremo Tribunal Federal. Isso acabou sendo aceito ali, foi distribuído para o ministro Dias Toffoli, caiu nas mãos do ministro Dias Toffoli porque ele já julga alguns processos que são relacionados a fraudes financeiras. Então esse caso caiu nas mãos dele, o ministro decretou ali um sigilo, mas o fato de que há possibilidade do STF restituir esse caso para a primeira instância é sim uma saída viável, uma saída, uma possibilidade vista pelo STF como uma melhor saída nesse caso para tentar reverter esse certo desgaste que o STF, na imagem do Supremo Tribunal Federal, que o tribunal acabou ganhando com as decisões consideradas ali contraditórias, né, pelo ministro Dias Toffoli dentro desse caso. Mas qualquer decisão do ministro Dias Toffoli, uma decisão monocrática, vai precisar ser referendada pela segunda turma. Então, caso o ministro, mesmo que ao longo das investigações, mesmo que o inquérito não esteja finalizado, lembrando que o ministro deu mais 60 dias para a Polícia Federal concluir esse inquérito, ele pode sim pedir a restituição desse caso para a Vara Federal, para onde já estava tramitando. Mas isso, qualquer decisão monocrática vai precisar passar pela segunda turma do STF. Então, qualquer decisão ali que o ministro for tomar, os ministros da segunda turma, que compõem a segunda turma, Luiz Fux, ministro Gilmar Mendes, ministro Cássio, ministro André Mendonça, vão precisar decidir, votar ali sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli. Então, sim, essa é uma saída. O ministro, porque ele não pensa mesmo em se considerar ali suspeito de julgar esse caso, essa sim seria uma saída mais viável, né? Só relembrando que na semana que vem estão marcados depoimentos dos executivos do Banco Master na segunda-feira, na terça-feira. Parte desses depoimentos vão acontecer presencialmente em audiências no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, embora tenha 60 dias para concluir esse inquérito, corre para que isso seja concluído o mais rápido possível. Então, antes mesmo desses 2 meses, a gente vai ter uma conclusão desse caso e uma decisão do ministro Dias Toffoli se remete esse caso, se restitui esse caso para a primeira vara, onde já estava a instância de origem ou não, e a segunda turma vai precisar decidir sobre o que o ministro Dias Toffoli acabar ali, né, decidindo sobre esse caso, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Eu quero muito analisá-lo agora com os nossos amigos aqui no estúdio. O Acácio Miranda, o ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, já está querendo colocar um código de conduta ali faz um tempo e essa ideia não estava sendo defendida por alguns, mas agora ganha ainda mais força depois dessa crise, dessa polêmica envolvendo as decisões do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, também fazer com que esse processo vá para a primeira instância, porque as decisões adotadas por Toffoli até aqui seriam mantidas e acatadas, ao mesmo tempo em que o negócio se descola do Supremo Tribunal Federal, atendendo a muitas das partes, inclusive a própria Polícia Federal,
que tem visto de maneira bastante esquisita a condução desse processo todo ali no Supremo Tribunal Federal, inclusive com o armazenamento de provas lá, sendo que sempre depois de operações é comum que tudo isso vá para a sede da polícia para que as investigações possam prosseguir. Inclusive também os prazos muito apertados para ouvir as pessoas. Você acha que jogar esse pacote todo para a primeira instância resolveria o problema, digamos, da crise? E também faria com que o caso tivesse uma transparência maior? Resolve momentaneamente. Por que resolve momentaneamente? Para que esse processo esteja no Supremo, há necessidade de nós aplicarmos o artigo 102 da Constituição. Alguma autoridade que tem foro no Supremo precisaria estar sendo investigada ou julgada. Até o presente momento, não apareceu uma única autoridade nessa condição. Teve um deputado, né? Teve um deputado, mas... Foi uma venda de um apartamento. Exatamente, ele foi mencionado, mas depois parece que o caso não se aprofundou a ponto de trazer o envolvimento de fato. Eu vou até pegar o nome do deputado aqui. Que eu tava deputado da Bahia, do PL da Bahia. Mas é algo muito periférico. E como nenhuma... Aliás, tem uma autoridade que está muito implicada com este processo até aqui, que é o próprio ministro relator, Dias Toffoli. Fosse ele investigado, o processo estaria no Supremo Tribunal Federal. E me parece que o ministro tem tido dificuldades com este inquérito, com esta investigação, quando ele, como você bem disse, não alega suspeição, por mais que os seus pares o forcem a alegar essa suspeição. Para que a audiência saiba, a suspensão acontece quando um juiz tem uma ligação pessoal ou profissional com aquele caso. Em segundo lugar, quando ele decreta sigilo absoluto num processo como esse, ele fere frontalmente princípios constitucionais processuais. A publicidade é inerente aos atos processuais. Só não há publicidade quando esteja envolvido o interesse de uma criança ou algo que determine o futuro do país. Me parece que falcatruas no Banco Master, a investigação será melhor para o futuro do país do que colocar isso embaixo do tapete. Em terceiro lugar, esse atropelo aos procedimentos. Decreta sigilo absoluto, não se declara suspeito, e aí, olha, a lei fala 5 dias, mas eu vou fazer 2. A lei fala normalmente que tem que ficar na Polícia Federal, mas eu quero que fique aqui no meu gabinete e só esses policiais que eu estou indicando terão acesso aos documentos. Sem contarmos essa história toda do resort no Paraná, que vem submergindo com muita intensidade nos últimos dias. Então, leitura, ninguém me disse, a leitura que eu tenho é que o próprio Supremo, os outros 10 ministros, querem empurrar isso para a primeira instância para que essa batata quente fique na primeira instância. Se surgir alguma autoridade, volta, ou em algum momento, quando os fatos já não forem tão quentes na mídia, esse processo volta pela via recursal. A primeira instância pode fazer o que quiser, em algum momento ele vai ser recurso aqui pra gente. Agora, deixar este problema no nosso quintal sem que ele seja de todos os ministros não condiz com 11 ilhas no mesmo arquipélago. Só para contextualizar, agora 5h29, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Mas contextualizando por que ele foi parar no Supremo Tribunal Federal, quando houve a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, naquele momento o processo ainda estava na Justiça Federal. Só que aí eles encontraram documentos de Daniel Vorcaro que citavam o deputado do PL da Bahia, João Carlos Bacelar. Depois que houve essa menção, se entendeu então que o caso deveria ir para o Supremo Tribunal Federal porque se trata da possibilidade de envolvimento de um parlamentar que tem foro privilegiado. Porém, ao aprofundar as investigações e também com as respostas que foram dadas pela defesa de João Carlos Bacelar, perceberam que havia documento de possíveis vendas, mas que não necessariamente tinham a ver com a situação da fraude bancária provocada pelo Banco Master. E diante dessa fragilidade
e que precisa ser apurada, claro, com mais profundidade, mas da fragilidade momentânea, se defende então a ida para a primeira instância, para que a Justiça possa tocar, a Polícia Federal continuar as investigações e, caso se identifique de fato uma participação intensa de um parlamentar ou do próprio João Carlos Bacelar, deputado federal pelo PL da Bahia, aí sim se toma uma providência nesse sentido. Apesar de que eu acho que o rito final seria jogar mesmo para a primeira instância, né, Acácio? Deixar o negócio rolar lá. Ponderação. Diga. Desde o começo das investigações, esse negócio envolvendo o João Carlos Bacelar, uma transação imobiliária, surgiu nas investigações. E o próprio Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, olhou para aquilo como algo periférico, que não justificava o encaminhamento para o Supremo. Só foi ao Supremo depois de um despacho do advogado de Daniel Vorcaro e de um dos diretores do Banco Master, um despacho que aconteceu um dia antes da final da Libertadores, que aí foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Porque até então já tinham acesso a esses documentos e não tinha sido enviado ao Supremo. Ninguém via razão, ninguém via justificativa para que fosse ao Supremo. Foi aí que começou a bomba de estranheza. Fala, mano. E a menção à final da Libertadores não foi à toa, né? Porque o ministro Dias Toffoli viajou no mesmo jatinho que o advogado da causa. Então, toda essa história é assim... muito conflituosa em termos de interesses, né? Exatamente. É suco de Brasil, né? De um ponto de vista... republicano, a gente precisa tirar muitas lições de uma história como essa. Muito além da retomada do caso para a primeira instância, nós precisamos avançar com um debate sério sobre medidas como, por exemplo, o Código de Conduta de Ministros do Supremo. Mas trago até outra questão sobre o fim do foro privilegiado. Porque esse tipo de vai e volta, de discussão sobre qual é o foro adequado, se toca em alguém que tem mandato ou alguém que é uma autoridade, isso tudo acaba fragilizando o império da lei no Brasil. Acaba fazendo com que a aparência, a percepção da sociedade a respeito do funcionamento das instituições seja de que, no lugar da lei está ditando os rumos do processo, o que está ditando os rumos é o patrimonialismo, é o interesse conflitado das pessoas envolvidas. E isso é receita para o atraso. Não há possibilidade de virarmos um país próspero de fato enquanto não tivermos o império da lei valendo de forma igual para todos. 5h32, o pessoal da rádio está de volta e nós continuamos na discussão sobre a possibilidade do caso Master ir para a primeira instância para tirar a crise do Supremo Tribunal Federal depois das decisões do ministro Dias Toffoli. Alan Gani, quero te ouvir. Olha só, Evandro, tem tanta coisa errada e aí vamos relembrar alguns fatos. Bom, o primeiro fato, como o Mano aqui lembrou, né? Aliás, o Acácio, um dia antes da final da Libertadores, de repente esse caso vai para o Supremo Tribunal Federal numa acusação extremamente frágil, né? Que você trouxe agora aí do deputado do PL, uma venda de imóvel, enfim. João Carlos Bacelar. Então, né, muito frágil. Depois, a outra coincidência, após a final da Libertadores, né, após o ministro relator pegar uma carona no jato particular, né, do advogado do Banco Master, do Daniel Vorcaro, olha só que loucura, né? Em qualquer país sério do mundo, já seria um escândalo, pelo menos do ponto de vista moral, não digo do ponto de vista legal, mas do ponto de vista moral, você pegar uma carona num jato particular do advogado, né, cujo processo está sendo julgado pela tua instância. Peraí, né, tem alguma coisa errada e a gente normaliza esse tipo de coisa. Gani, em que troca de WhatsApp já gerou anulação de processo Perfeito, inteiro. Mano, perfeito, né? Uma troca de WhatsApp anulou, estou contigo, né? E ótimo resumo da história brasileira, né? E aí, pega essa carona, aí no dia seguinte, o processo é colocado em sigilo. Quer dizer, um processo de interesse da sociedade, qual a justificativa? Vai para sigilo. Aí, mais coincidências. Uma delegada da Polícia Federal ia fazer uma arguição, perguntar lá para diretores do Banco Central. Não, ela não tinha liberdade, né, uma delegada, de perguntar o que ela quisesse. Não, as perguntas seriam dirigidas de acordo com o que o ministro relator colocou.
Gente, que loucura é essa? Depois as provas. As provas, e aqui, ó, só fatos, hein? Não é nem opinião, é só fatos. As provas que eram para ficar sob custódia da Polícia Federal, inicialmente ficariam sob custódia do Supremo Tribunal Federal. Aí a pressão da sociedade foi tão grande, da imprensa, todo mundo falando, que daí ficou sob custódia da PGR, mas o correto seria na Polícia Federal. Prazos extremamente curtos de investigação. E aí depois também o irmão do ministro comprando, né, vendendo lá o hotel para um fundo ligado ao Master. Enfim, tem muita coisa estranha nessa história. Agora sim, depois desse caso, eu acho que não resta nenhuma dúvida de que a pressão para que haja um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal vire realidade. Primeiro que é inadmissível que ainda não se tenha, porque a gente está falando dos principais integrantes da justiça brasileira que tem de estar totalmente à parte de qualquer conflito de interesses no país por conta da relevância das ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Segundo, que esses mesmos ministros já têm acesso aos principais privilégios do setor público do país, o que não faria que eles tivessem a necessidade de viajar no jatinho particular de alguém ou de dar carteirada em qualquer situação. Como é que vocês avaliam, então, esse momento para o ministro Fachin levar em frente essa proposta, hein, Acácio? Sandro, aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, a falsa crença que as leis resolvem problemas. A gente já tem o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil que determinam as regras de suspeição e impedimento. O ministro já tem elementos mais que suficientes neste caso. Em segundo lugar, a Lei Orgânica da Magistratura e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal estabelecem regras mínimas de conduta. E mesmo que fosse aprovado um código de conduta, não precisa ser ministro do Supremo, não precisa conhecer Constituição, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, regimento interno do Supremo, Lei Orgânica da Magistratura, para saber que você pegar um avião, o advogado da causa que você está julgando, você ir até a final da Libertadores, você chora abraçado porque o time de ambos perdeu e volta, isso não condiz com o distanciamento que um magistrado, que um juiz tem que ter das partes naquele processo. É óbvio que ele não precisa ser descortês, é óbvio que ele não precisa deixar de cumprimentar aquelas pessoas, de ter uma vida normal, mas é óbvio que uma proximidade como essa nos causa estranheza. É óbvio que uma proximidade como essa causa indignação nas pessoas. Então eu acho que o Código de Conduta teria só um simbolismo. E o ministro Fachin sabe disso, sabe que já existem regras mais do que suficientes. Mas ele quis colocar o bode na sala meio que como bedel do Supremo Tribunal Federal para lembrar dos seus coleguinhas o que é urbanidade, o que é civilidade e o que é moralidade. Inclusive o ministro Celso de Mello, ex-ministro, já está aposentado, mas que já presidiu o Supremo Tribunal Federal, também enviou uma carta defendendo as ações de Fachin para que haja um código de conduta diante dessas várias polêmicas envolvendo participações de ministros em eventos e principalmente essa do ministro Dias Toffoli depois de viajar num jatinho de um advogado que está diretamente envolvido no caso Master, que depois foi parar na relatoria dele. Fala, Mano Ferreira. O poder precisa sempre ser limitado. E parte da limitação ocorre também com constrangimento, inclusive com constrangimento público. Então, quando o ministro Edson Fachin traz a proposta do Código de Conduta, ele está buscando constranger os seus colegas, até para preservar a própria imagem e a imagem da corte, da instituição, de forma mais ampla. A gente precisa lembrar que o império da lei, o Estado de Direito, é um pilar essencial da democracia. E num tempo em que vimos tanto esforço em defesa da democracia, não faz qualquer sentido a avacalhação das regras. E o que a gente vem assistindo ultimamente é isso, é a ideia de que alguns são mais iguais do que outros. Fala, Gani. Não, é verdade, né? O Acácio, ele trouxe aqui um ponto que é esse simbolismo, né, desse código de conduta. Porque é claro que o ministro Fachin, ele sabe que
olha, não estão respeitando a Constituição. Vão respeitar um código de conduta, né? Se não respeitam a própria Constituição, basta pegar esse caso do Banco Master. Dá para enumerar aqui uma série de atropelos na lei, né? Assim, não só o caso do Banco Master, mas se a gente pegar, sei lá, o inquérito das fake news, que é interminável, desde 2019 não termina, tá aberto, de ofício, enfim. Então você tem aí inúmeros exemplos que não há, o Acaso pode falar muito melhor do que eu, que não há um respeito ao devido processo legal, que não há um respeito à Constituição. Então é claro que há um simbolismo. E aí pegando uma carona no que o Mano falou, que eu concordo. Quer dizer, é uma forma política e inteligente de você constranger, né? Aquilo não vai ter um efeito prático, mas o Fachin, ao propor esse código de conduta, ele chama a atenção, coloca a opinião pública, coloca a imprensa num holofote maior em cima dos ministros da Suprema Corte. Para mim, é uma esperança, foi um sinal positivo o fato deste processo ter a possibilidade de ir para a primeira instância. E aí, a gente sabe, na primeira instância, né, Mano, você falou das mensagens do WhatsApp, a gente viu a Lava Jato. Ela começou na primeira instância. Pois é. E eu queria chamar a atenção que, nesse equilíbrio entre poderes, a limitação ao Supremo, em tese, é um dever do Senado. Quando o Senado não age e o ministro Edson Fachin traz o debate do Código de Conduta para a baila, para os holofotes do debate público, há também um aumento do constrangimento sobre o Senado. Até que ponto, até quando o Senado vai assistir calado, impassível, como se nada tivesse a ver com isso. E aí entra a segunda camada dessa história, que a gente sabe que o caso Master, para muito além dos constrangimentos que precisam ser gerados ao ministro Dias Toffoli, precisa também gerar constrangimentos a senadores da República, que também acabam muito envolvidos nessa história. Porque temos, como um dos elementos importantes aí também, os investimentos feitos por fundos de pensão de governos de estado, de municípios, onde senadores são muito influentes. Há, por exemplo, muitos investimentos que foram feitos no Master por parte do governo do Amapá, estado de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ou seja, essa história, ela acaba conectando diversos setores do poder brasileiro. E por isso eu já sinto o cheiro de lenha. Forno sendo esquentado para pizza. Pois é. Não dá para determinar o sabor. E é isso que constrange a maioria dos brasileiros, é assistir toda essa novela, ver que há uma série de irregularidades e que no fim a lenha já está esquentando para assar uma pizza maravilhosa que todos vão saborear depois. Mas eu quero aproveitar que você puxou esse fio, Mano Ferreira, sobre a, digamos, omissão dos senadores, e isso tem a ver justamente com o fato de que a maioria dos políticos tem ou poderia ter processo no Supremo Tribunal Federal, e aí fica esse silêncio meio que, digamos, de acordos estabelecidos. Vocês não tocam processos contra nós e nós não os fiscalizamos da maneira como deveriam, né, Acácio Miranda? Vou até parafrasear o nosso colega aqui de casa, o Vampeta. Ele deu uma entrevista uma vez que ele disse: eles fingem que pagam, nós fingimos que jogamos. É mais ou menos isso que tem nessa relação Supremo-Senado Federal, porque vários senadores e lideranças do Senado têm implicações no Supremo Tribunal Federal, têm medo do julgamento do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, consequentemente, se sente respaldado para eventualmente transpor os limites, exatamente porque ele sabe que nenhum tipo de retaliação no sentido legal, no sentido constitucional, acontecerá. Se nós olharmos, e aqui eu vou fazer uma crítica, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que seu grande objetivo hoje é eleger senadores exatamente para que seja feito o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, nenhum senador em sã consciência quer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles querem o poder de fazê-lo, mas eles não querem precisar fazer. E por quê? Aí eles igualam
eu vou colocar entre aspas, esse poder de chantagem que um tem em relação ao outro. O igualar os senadores aqui não é que eu vá fazer concretamente, eu simplesmente quero deixar avisado o que eu posso fazer, do mesmo jeito que o Supremo pode me prejudicar criminalmente. Mas eu acho que o caso do Banco Master, sinceramente, não chegará a esse ponto, porque o Banco Master, pelo que se diz até aqui, afeta a esquerda, afeta centrão, afeta a direita, afeta judiciário, afeta todas as pessoas, ou muitas pessoas, que têm um mínimo de poder neste contexto. E aí, quando a bazuca está virada em direção, Brasília se fecha num domo de ouro de autoproteção, independentemente de vieses ideológicos. E eu acho que é isso que vai acontecer no Banco Master. Vão achar um boi de piranha e os demais serão salvos e viverão em berço esplêndido comendo essa pizza lenha aí que o Mano falou. Concorda, Gani? Concordo. Infelizmente, eu concordo, porque, veja, o sistema aprendeu com a Lava Jato. Né? A Lava Jato, na primeira instância, saiu do controle. Né? Então, ali, o juiz Moro, à época, né? Hoje senador, o Deltan Dallagnol, com todo o trabalho que eles fizeram, aquilo foi sendo revelado, o trabalho também da Polícia Federal, e quando a gente acordou, a classe política inteira envolvida naquele escândalo bilionário de corrupção. E eu vou além, eu acho que o caso do Master talvez seja maior do que da Lava Jato. Envolva mais gente e as cifras são ainda mais volumosas, mais bilionárias, Evandro. E aí tem um ponto. Houve o aprendizado do sistema. Peraí, vamos cortar na carne, vamos, né, botar a lenha, né, a pizza logo ali na lenha, antes que saia do controle. Imagina um troço desse na primeira instância, um novo Sérgio Moro, e de repente ganha vida própria, cai a República. Né? Cai a República, porque aparentemente tem tanta gente envolvida de todos os poderes que cai a República. Então, assim, o sistema aprendeu. Agora, o povo brasileiro, vou te falar também uma coisa, né? Como a gente acaba normalizando esse tipo de coisa, como a gente aceita isso. Para o brasileiro tá tudo bem, vai tomar sua cervejinha no final de semana. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Já apanhou tanto que a hora que toma mais uma palmada não sente, né? Eu discordo um pouco disso, viu? Eu acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Acho até que a polarização, por pior que seja, é um dos efeitos desse processo de maturidade que o brasileiro está adquirindo ao longo do tempo. A gente não muda a cultura de um povo em 10 anos. Isso demora 2, 3 gerações para que essa cultura seja realmente transformada. E eu acho que a gente está nesse processo de amadurecimento desta cultura. Mas ainda demora. A polarização talvez tenha sido um entrave e hoje é um escudo para esse tipo de coisa, porque um fala a culpa é do vermelho, a outra fala que a culpa é do amarelo, e no fim do dia vermelho e amarelo estão, como a grande maioria dos outros brasileiros, tomando a sua cervejinha juntos, porque para eles pouco importa o teatro. O que realmente importa é o que eles estão ganhando com tudo isso. Às vezes até indo para um resort juntos, né? Sim. Exato. O temperinho de acidente bem ácido. O limão. Vamos espremer o limão vamos espremer limão no sol sem usar papel. O sumo sujar a mão e queimar a mão depois. É aquele bem ácido mesmo. Muito bom. Esse, mano.